Coisas que eu parei de fazer após estudar neurociência. Nos últimos 10 anos, eu mergulhei profundamente sobre estudos do comportamento humano. Trabalhei muitos anos em recursos humanos na parte de desenvolvimento organizacional. Depois eu fiz uma pós-graduação em psicanálise porque eu queria entender um pouco mais sobre a mente humana. E atualmente eu faço uma faculdade de filosofia, porque não basta as questões que já martelam na minha cabeça desde sempre. Eu tive que procurar, né, caçar mais uma coisa para eu ir atrás do significado da vida, das coisas da vida. E estudando isso, né, buscando entender melhor sobre o comportamento humano, o cérebro humano, eu deparei com o tema, né, o ramo neurociência. Eu não sou neurocientista, mas pude entender que o nosso cérebro, ele não é uma pedra, né, não é algo rígido, incapaz de ser mudado. Pelo contrário, existe algo chamado neuroplasticidade que demonstra que o nosso cérebro ele é capaz de fazer mudanças significativas, né, com relação a praticamente tudo. Então, quando eu percebi que a gente consegue alterar nosso cérebro, a gente consegue modificar algumas coisas, foi aí que eu tive um estalo e pensei, nossa, então dá para mudar bastante coisa na minha vida que eu sei que eu preciso melhorar, mas ainda não consegui. E foi estudando justamente sobre essas coisas que eu deixei de fazer outras que estavam me prejudicando. Primeiro, eu parei de consumir conteúdos trágicos de tragédia e de violência. Isso não significa que eu tenha ficado alienada, né? Ai, não sei nada do que está acontecendo no mundo, mas eu simplesmente parei de ver aqueles jornais bem sensacionalistas com coisas terríveis todos os dias. Antigamente, eu chegava do trabalho, eu tinha um espaço curto de tempo para poder me arrumar e ir para a faculdade. E eu sintonizava num canal bem específico de um jornal policial que começa a passar por volta aí das 5 e pouco, 6 horas da tarde. E aí, gente, era só tragédia. Eram coisas absurdas. E por que eu assisti aquilo? Porque pra mim era uma forma de eu ficar atenta ao que estava acontecendo no mundo. Na época eu morava sozinha numa cidade grande, então eu queria me precaver. Mas eu não percebia que isso estava me adoecendo. Era terrível. Só coisas negativas o tempo inteiro, tragédia, matou fulano e ciclano e mulher encontrada, um caos. Então, depois que eu entendi o quanto isso, né, pode nos prejudicar, eu cortei qualquer tipo de notícia, manchete, qualquer coisa que apareça aqui para mim com esses temas. Inclusive, silenciei palavras nas minhas redes sociais, bloqueei algumas palavras que estavam aparecendo para mim. No próprio YouTube aqui, às vezes tem algumas recomendações de títulos bem, assim, bem chocantes. Eu coloco lá que eu não tenho interesse para o YouTube me recomendar, né, cada vez menos. E é uma forma que eu encontrei de não alimentar o meu cérebro, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente preocupada, de verdade. E então, isso foi uma forma que eu encontrei de mudar o meu cérebro, de modificá-lo, para que eu não ficasse criando paranoias, porque hoje eu tenho um filho de 10 anos, coisa que eu não tinha lá atrás quando eu assistia esses jornais, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava ficando muito aflita, querendo criar ali dentro de uma bolha. E eu não fui criada numa bolha. Então eu percebia que o meu medo, né, estava sendo alimentado por aquelas notícias, aquelas coisas que eu fiquei consumindo durante muito tempo. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta, né, de ver aí essas coisas, assassinato e tal, recomendo que você pare, porque é algo que ao longo prazo vai derretendo assim nosso cérebro. A gente vai ficando cada vez mais preocupada, cada vez mais ansiosa. Isso não significa que a gente tenha que tapar os olhos para o que está acontecendo no mundo, a violência está escancarada, né? As tragédias estão escancaradas, mas a gente também precisa entender que não é porque está acontecendo isso que em algum momento vai acontecer com nós. A gente achar que tudo de ruim e vai acontecer. A coisa que eu parei de fazer, falando sobre essas notícias também é um pouco parecido, mas isso é mais recente. Eu parei de alimentar o meu cérebro de forma prejudicial logo de manhã, logo nos primeiros minutos. Antigamente não era assim, né? A gente não tinha Instagram na palma da mão, não era 100% ativo nas redes sociais. Então era comum eu acordar e lendo um livro no fretado, quando eu ia para o trabalho, ou escutando uma música. Aí depois de um tempo, não. Depois de um tempo começou a ser assim: abria o olho, já pegava o celular, já entrava no Instagram, já entrava no YouTube, já fazia 1 milhão de coisas. Já começava os primeiros minutos do meu dia vendo dancinha, né? Vendo uma coisa, um estímulo absurdo. E eu comecei a perceber que eu estava ficando muito desatenta, não conseguia fazer tarefas simples, coisas pequenas que eu tinha que fazer se tornaram maçantes. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa questão, né, da dopamina, de estímulos logo de manhã no seu cérebro, quanto aquilo poderia te afetar ao longo do dia. Então eu reduzi drasticamente o consumo nas primeiras horas, inclusive uso bloqueio de aplicativos no meu celular,
que impedem, né, que eu acesse ele de imediato. Claro que é fácil burlar, mas é o combinado que eu fiz comigo mesma, né? Então eu mantenho ele ali ativo, né? A não ser que fuja muito, que eu precise realmente entrar, mas tem surtido um efeito bastante positivo, principalmente naquela aceleração, né? De acordar acelerada e, nossa, aí já vem um estresse logo em seguida. Outra coisa que eu parei de fazer foi não prestar atenção no meu corpo, né? Os sinais que o corpo dá, cuidar da saúde e também da alimentação. Eu sei que parece bobeira, quem não sabe que tem que se alimentar bem, dormir bem, todo mundo sabe. Só que a maioria das pessoas não dão muita atenção ali até realmente precisar e entender que isso faz toda a diferença. Esses tempos atrás eu vi um meme que dizia assim: quem diria que dormir 8 horas por noite, se alimentar de forma correta, não beber, tomar bastante água, realmente mudaria a minha vida. E sim, gente, de fato isso muda. Quem tem a oportunidade, né, de incluir atividade física no seu dia a dia, de conseguir ter uma boa noite de sono, dentro da realidade, né, possível, às vezes não consegue 8 horas, mas se consegue dormir 6 horas, bem dormida, sem ficar despertando durante a noite, já tá bom. Quem consegue, quem toma bastante água, quem evita ficar bebendo, comendo um monte de comida, né, gordurosa ou processada, quem não fuma, isso ajuda demais, principalmente até com sintomas relacionados à depressão, tá? Não tô dizendo assim, quem tem depressão, se parar de fazer, se fizer isso, vai curar. Não tô dizendo isso. Mas ajuda muito. Porque em vários períodos da minha vida que eu achava que estava depressiva, que eu não queria fazer nada, que eu estava super de mal com a vida, angustiada, eu percebi que eu tinha uma rotina completamente desregrada. Isso acaba sendo um pilar essencial na minha vida, né? Cuidar do meu corpo, que é o nosso templo. E por último, eu parei de falar, eu não consigo. Eu não tô querendo fazer um papo de coach aqui, vai, você consegue. Aqui são coisas muito específicas que eu batia no peito para falar que eu não gostava, que eu não ia fazer mesmo sabendo que poderia me trazer um resultado positivo. E aí eu fui entender sobre a tal da reprogramação mental, quando você começa a afirmar coisas diferentes daquilo que você está acostumado a falar e fazer, o quanto isso pode te ajudar, né? O quanto isso pode ser útil. Você fazer perguntas como por que você não pode? Por que você não vai fazer isso? Né? O que está te impedindo hoje? O que você precisa para começar? Eu vou dar um exemplo que parece bobo, mas que me ajudou muito. Eu odiava fazer exercícios de cardio, né? Eu faço ali a musculação, mas ia embora. Esteira, bicicleta, caminhada, odiava. Mas eu sabia que isso era importante, porque o exercício da musculação, ele ajuda também, né, no preparo, mas ele é mais para trazer força, resistência, enfim. E o cardio, ele prepara ali teu coração, né? Ele te dá uma resistência maior, inclusive para utilizar a favor na musculação. Um dia eu pensei, por que que eu não faço? Eu não gosto, tenho preguiça. Mas tá, mas qual que é um outro motivo para isso? É porque eu já fiz 1 hora de academia e ainda tenho que ficar 20 minutos na esteira. Então vamos diminuir um pouco o tempo da musculação e vamos tentar fazer 10 minutos de esteira. Não 1 hora, né? Não 40 minutos, não o dia inteiro, mas 10 minutinhos. 5 minutos, vai, não precisa nem ser 10. E eu comecei assim. E eu parei de falar pra mim, eu não gosto, não quero, né. Não, tem que fazer e pronto, acabou. Vai te fazer bem, então vamos lá. 10 minutos, depois 12 minutos, 15 minutos. Tem dia que não faço, tem dia que é 10, tem dia que é 5, então depende muito. Mas eu percebi que quando eu falo eu não consigo, automaticamente eu estou decretando que eu não vou conseguir mesmo. Agora, quando eu falo não gosto, mas vou fazer porque eu preciso, tudo bem você não gostar, ninguém é obrigado. Mas fazer porque é bom e porque você sabe que isso vai te trazer um benefício, isso muda, né, o contexto ali das palavras. Então, toda vez que eu sei que algo vai fazer bem pra mim e eu não quero, não gosto, eu parei de falar isso. Eu me comprometo a fazer, porque eu sei que aquilo vai trazer resultados. E aí eu pude perceber muitas mudanças, né? Como eu falei, o cérebro, ele cria novas conexões. Hoje em dia, para mim, é muito fácil eu pedalar 45 minutos. Inclusive, adoro pedalar. Foi uma coisa que eu me encontrei. Assim como tem pessoas que encontram, né, na corrida. Enfim, muitas coisas melhoraram ao meu redor. Eu fiquei mais atenta. Eu tinha muita mania de esquecer. Então, eu será que eu tranquei a casa? E eu ficava aflita com aquilo. Eu chegava a trancar o carro e ir para o lugar, eu voltava no carro para ver se eu tinha trancado. Então, essa questão da falta de atenção, da impaciência, da aceleração, dos pensamentos ruins, de que vai acontecer algo negativo, né, comigo ou com a minha família, isso melhorou muito. Lógico que não é do dia para a noite, lógico que também não está 100%, mas depois que eu aprendi isso, eu percebi que é possível, né, a gente alterar, então, o nosso cérebro, essas conexões e melhorar muita coisa da nossa vida. Escreva aqui nos comentários se você já utiliza algum desses hábitos, se você já faz aqui alguma dessas coisas, se você gosta de neurociência, se você estuda, né, sobre essas questões de comportamento humano, e conta que eu quero saber. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.